Métodos de cozimento saudável. Confira os melhores. Ferver os alimentos é um dos métodos de cozimento para comer mais saudável, e de forma fácil, mas não é o único. Descubra outros para não ficar entediado. Ainda que você conheça alguns métodos de cozimento saudável, talvez esteja deixando outros de lado. Aqui descobrirá também os resultados de aplicar tais métodos nos pratos diários. Descubra novas opções para cozinhar os alimentos e faça uma mudança a seu favor. 1. Métodos de cozimento saudável. Fervido. Em primeiro lugar, ferver os alimentos é um dos métodos de cozimento mais saudável e fácil que pode encontrar. A única coisa que precisa é de um pouco de água, um toque de sal e algumas ervas ou temperos, de acordo com o sabor que desejar. No entanto, deve levar em consideração que, se exceder um pouco o tempo e a temperatura, os alimentos podem se dissolver. Isso levará à perda de vários dos nutrientes dos alimentos. Para aproveitar este método e se assegurar de que os alimentos sigam sendo nutritivos, tente adicionar os alimentos quando a água começar a ferver, para evitar que passem muito tempo na água. Retirar do fogo assim que os alimentos estiverem cozidos e tenham a textura que desejar. Caso esteja cozinhando vegetais e não preparando um caldo, coe os vegetais assim que estiverem prontos. Depois, passe-os por água fria, para evitar que sigam cozinhando. 2. No vapor. O segundo dos métodos de cozimento, para comer mais saudável, é bem similar ao fervido. A diferença é que os alimentos não entram em contato direto com a água. Este método consiste em colocar um pouco de água fervendo em um recipiente. A quantidade de água deve ser suficiente para cobrir uns 5 centímetros. Os produtos que serão cozinhados no vapor devem ficar por cima da água. Usualmente os separamos com uma base ou grelha pequena que serve de suporte. Devemos manter a chama baixa ou média, para que a água siga esquentando e gerando vapor. Este vapor será o que realmente cozinhará os alimentos. Com este método, podemos cozinhar todo tipo de alimento, ainda que os mais comuns sejam os vegetais e proteínas. 3. Métodos de cozimento saudável. Grelhado. Outro dos melhores métodos de cozimento para comer mais saudável é o assado. Para este, somente precisaremos de uma grelha ou frigideira antiaderente e uma chama direta. Este método é perfeito para vegetais e proteínas. Ainda que o contato com a chama dê um sabor bastante interessante, talvez os sabores naturais das carnes e vegetais não te agradem tanto. Para melhorá-los, pode aproveitar alguns temperos, por exemplo, ervas aromáticas, sucos de cítricos, especiarias, óleos vegetais, molhos, como o inglês. Este tipo de cozimento é perfeito para reduzir a quantidade de gordura que consumimos. Se preparar uma proteína que tem gordura, recomendamos retirar o máximo que for possível. O assado também facilita a caramelização dos açúcares contidos nos vegetais de forma natural. Isso é o que traz o sabor tão característico e o que elimina algumas calorias. 4. Assado. Um dos métodos de cozimento preferidos da maioria, para comer mais saudável, é o assado. De forma comum é utilizado para preparar sobremesas, pastéis ou pizzas, mas pode ter outros usos bem interessantes. A grande desvantagem deste método é que deverá aprender a entender seu forno, além de ter um. No entanto, pela parte positiva, é um método que permitirá criar pratos sofisticados com ingredientes variados e um mínimo de gordura.
5. Refogado. Finalmente, explicaremos o refogado, que já inclui o uso de um pouco de óleo. Com uma quantidade mínima, será o suficiente e temos a oportunidade de escolher os de melhor qualidade, como o azeite extra virgem. O refogado é perfeito para cozinhar vegetais e criar versões de saladas quentes. No momento de preparar seus pratos refogados, procure misturar carne magra, grãos integrais, como quinoa ou arroz, vegetais cortados em tiras,